Bom dia aí. Bom dia, professor. Bom dia, reverendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, reverendo. Tudo bem? Estamos com 20, mas eu só estou enxergando o Rogério. Viu? Agora o Luiz e o André também. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Firme. Good morning. Perfeito. Deixa eu Firme e ver forte. aqui. Ah, o Hudson também. Deixa eu abrir o meu áudio, eu esqueci de abrir. Seu Zé Carlos, Sim. Tudo bom? o senhor está de volta, seu Zé Carlos? De volta. Que prazer em vê-lo. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Prazer tê-lo na minha sala virtual de aula, esperando o momento de podermos estar presencialmente para dar um abraço Ok. e boas-vindas. Esperamos que no segundo semestre estejamos juntos. Se Deus quiser, é a minha esperança também. Amém. É a minha esperança. Muito bem, gente. Para não gastarmos o nosso tempo, vamos remi-lo, aproveitá-lo bem. Eu vou compartilhar a tela do Logos, Gênesis capítulo 3, a nossa devocional, e depois nós vamos tentar aplicar os conceitos ensinados a Gênesis capítulo 3, tá bom? Depois eu vou, se der tempo, agora virtualmente na aula síncrona, também vou compartilhar uma exegese em Gênesis 11 que eu tenho, tá bom? A parte de delimitação da perícope, como eu fiz, Gênesis 11, de 1 a 9, tá bom? Mas vamos primeiro, uma breve devocional, depois nós vamos tentar aplicar os princípios a Gênesis 3, para a gente separar e delimitar claramente a narrativa, tá bom? E aí a gente vai trabalhando, ok? Então vamos lá. Apareceu a tela para todos? Sim, reverendo. Sim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma breve meditação. O pecado se instala no mundo a partir desse texto. Como mais para frente a gente vai ver, tem um padrão retórico muito interessante a partir dos personagens, um padrão retórico quiástico duplo. O que é o quiasmo? ABC, CBA. 2 vezes acontecia. ABC, CBA, ABC. Ok? Serpente, mulher, homem. Apresentação dos personagens e o conflito é apresentado nessa sequência. Depois, inverte o padrão. Entra Deus, mas quando Deus vai tratar, ele trata primeiro com o homem, C, depois com a mulher, B, depois com o homem, com a serpente, A. Quando ele vai pronunciar o juízo, primeiro ele pronuncia o juízo contra a serpente, A de novo. Depois, contra a mulher. E, finalmente, contra o homem. Então, há 2 inversões de ordem retórica. Essas 2 inversões servem para enfatizar 2 coisas. Primeiro, que apesar da serpente ter tentado, apesar da mulher ter caído primeiro, a grande responsabilidade pelo pecado de quem Deus cobra é do homem. Ou seja, com isso, segundo os padrões daquela época, ele está colocando sobre toda a humanidade. O homem, Adão, ainda não é o Adão, nome próprio, mas é o homem, humanidade. Ou seja, o pecado é sobre todos. A segunda inversão é para enfatizar a condenação sobre a serpente e quem de fato incorporou na serpente, Satanás. E na condenação já ter a primeira promessa de graça em meio à desgraça do pecado. Haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, no caso, pisaria as obras de Satanás e o mataria, embora fosse ferido para fazer isso. Jesus. Então, essa segunda inversão quer enfatizar que, em contraposição à primeira inversão, a responsabilidade humana, a segunda inversão, a graça divina em meio à condenação da obra satânica. A obra satânica vai ser destruída e através de um descendente da mulher, Jesus. Nós sabemos. Ainda em Gênesis não se sabia. Então, nós temos essas 2 ênfases. Nós não podemos fugir da responsabilidade do pecado. Não dá para terceirizar a responsabilidade. O pecado é nosso, é da humanidade, é de Adão. Nós somos filhos de Adão, todos os seres humanos são responsabilizados. Adão, a humanidade é responsabilizada pelo pecado. Não dá para transferir essa responsabilidade como Adão tentou fazer, né, como nosso primeiro pai tentou fazer. Não dá para transferir, ela é nossa.
muito claramente, Paulo demonstra que todos pecaram. No início de Romanos, é calcado, capítulo 1, na criação e na queda. E no que consiste o pecado? Consiste na tentação que Satanás colocou para Eva, e Eva caiu e levou seu marido junto, mas ele não pode dizer nada, ele é o responsável, todo ser humano é responsável. O que consiste o pecado? Querer ser como Deus. E o que consiste conhecer o bem e o mal? Eu creio que o versículo seguinte explica. Conhecer o bem e o mal significa ter entendimento. Era uma árvore desejável, um fruto desejável para dar entendimento. E essa palavra hebraica, entendimento, significa capacidade de decidir. Capacidade de decidir. O que o ser humano queria e foi tentado é, ao invés de Deus saber o que é bem e mal na minha vida, saber de me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu quero decidir o que é bem e mal na minha vida. Eu quero decidir o que eu posso ou não posso fazer. Eu quero ser como Deus e ter essa capacidade de decidir a minha vida. Eu quero que Deus fique no canto dele. Quando eu precisar dele, eu chamo. Mas quem decide a minha vida sou eu. Quem sabe o que é bem e mal, quem discerne o que é certo e errado, sou eu, não ele. Nisto consiste o pecado e nisto consiste a rebeldia do homem. Na desobediência, mas uma desobediência calcada no desejo de tomar as rédeas da vida. É por isso que Erich Fromm, que eu não posso chamar de cristão pelo que leio dele, embora ele tivesse uma tradição cristã, diz que ao contrário de queda, como a teologia cristã chamava, este momento foi o momento do homem atingir o seu estágio, ele toma para si, ele entendeu bem o texto, só não cria em Deus e nem cria que isso era pecado, em um homem tomar para si as rédeas da sua vida, e isso é que é importante, tomar para si as rédeas da vida. Pois bem, tomando para si as rédeas da vida, o que aconteceu foi desgraça, até hoje. Ou será que não? Ou será que o homem, tomando para si as rédeas da vida, tem produzido bênção, alegria? Não, tem produzido desgraça desde lá. Vocês podemos ver isso até hoje. Podemos ver isso até hoje. Então, por um lado, isso. Por outro lado, Deus condena a obra da serpente, mas, ao condená-la, traz promessa de graça e redenção para o ser humano. Essa obra seria anulada. Essa obra seria completamente destruída por um descendente da mulher que viria. Sabe, queridos, a grande graça é que nós não ficamos abandonados à nossa própria sorte. Deus continuou agindo, Deus continuou sendo o Deus que busca o homem. Ele precisava vir, na viração do dia e tal, ele sabia muito bem que Deus, o que o homem tinha feito, senão não é Deus. Aliás, ele sabia antes do homem fazer. Mas ele vem atrás do homem e ele promete ao homem que aquela e todas as obras da serpente, encarnação, nesse texto, Satanás, seriam destruídas junto com ela. Sabe, queridos, Deus nunca nos abandonou no pecado. Nunca abandonou o ser humano. Deus já tinha um propósito eterno. O Novo Testamento vai nos trazer essa revelação. Um propósito eterno.
E esse propósito não foi destruído nem anulado pelo pecado. Os propósitos de Deus não podem ser destruídos ou anulados pelo pecado. Deus cumpre o seu propósito e cumpriu o seu propósito de salvar o seu povo, ainda que este povo, junto com toda a humanidade, tenha sido afetado pelo pecado. E essa é uma promessa maravilhosa para nós. Não importa o quão rebelde o homem seja, Deus sempre está atrás do ser humano, em especial dos seus escolhidos, daqueles que são seus. Deus não abandona o ser humano, em especial os seus eleitos, os seus escolhidos. Sabe, queridos, isso é confortante, porque eu sou pecador, eu sou Adão. Eu, por mim mesmo, entregue a minha própria decisão e sorte, eu não teria salvação em hipótese alguma. Para mim, só restaria a condenação. Mas graças a Deus que nos escolheu, enviou Jesus para assumir sobre nós, sobre si, o nosso pecado, e ressuscitou na cruz, morrendo e pagando toda a culpa, toda a penalidade, foi paga por Jesus na cruz, e ressuscitou para garantir que agora tenhamos no Espírito nova vida abundante e eterna. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque a promessa começa em Gênesis 3. Onde começa o pecado, abundou o pecado, diz Paulo, e ele tem em mente Gênesis 3 quando diz isso, já superabundou a graça. Já superabundou a graça, desde o início. A graça de Deus é superabundante, apesar da abundância do pecado. Que Deus nos abençoe para vivermos essa superabundante graça, dia a dia, mesmo reconhecendo que somos a imagem de Adão, pecadores, mas reconhecendo mais ainda que somos a imagem de Cristo, filhos amados de Deus. É isso, meus queridos. Espero que essa meditação traga alento para a vida de você hoje, da sua família hoje. Deus o abençoe hoje, através da sua palavra. Amém. Queridos, vamos dar uma olhadinha, então, no começo do nosso texto, para a gente começar juntos, e eu vou querer a participação de vocês agora, tá? Eu não vou falar só. Vou falar, claro, algumas coisas, mas deixa eu puxar agora a carinha de vocês aqui para o outro lado do texto hebraico. Vamos lá. Vamos lá ao versículo 1 e vamos ver o que poderia nos ser indícios de delimitação da perícope. Então, quem pode me dizer aqui o primeiro indício que nós teríamos de uma delimitação da perícope? Lembrando... Pois não? Quem? O VAB disjuntivo? O VAB disjuntivo. Quem falou? Desculpa, eu não ouvi. Guilherme. Eu não vi quem falou. O Guilherme. André? Guilherme? Muito bem, Guilherme. Isso, o VAB disjuntivo. O que é um VAB disjuntivo? O VAB disjuntivo, eu vou aumentar um pouquinho mais o texto, apesar de ficar difícil depois para rolar, mas acho que é melhor que todos vejam bem. Acho que a gente ganha mais se todos enxergarem bem do que não.
Cadê aqui, gente? Aqui. Acho que já deu. Então, o VAV disjuntivo é este VAV seguido por qualquer coisa que não seja verbo. No caso aqui é um substantivo. Nahash, que é o substantivo que indica um animal. Que animal? Serpente. Serpente. Então, esse VAV aqui, deixa eu anotá-lo. Este VAV aqui, então, é o primeiro indício de delimitação da perícope, o VAV disjuntivo, tá bom? Vou repetir, o que é o VAV disjuntivo? Um VAV seguido por um não verbo, qualquer coisa que não seja verbo, tá bom? Então, é o primeiro, é um indício gramatical de início de perícope. Que mais? Professor, Pois não. O aparecimento de um personagem novo, né, a serpente. O aparecimento, quem falou? Mateus. Mateus, isso, Mateus Canezin? Isso. Tá, isso. O aparecimento de um personagem novo, a serpente. Ok? É um indício de nova perícope. O aparecimento de um personagem novo. Também teria. É o Hudson falando, professor. Fala, Hudson. A mudança de enredo, porque a partir daí começa uma outra história, vamos dizer assim, daquilo que estava sendo dito no Gênesis 2. Você teria dois indícios. Você falou ao mesmo tempo dois indícios juntos em um. Primeiro, Gênesis 3 tem um enredo. Apresentação do personagem novo, ok? Depois, conflito. Esse personagem estabelece um conflito com o que Deus disse. Esse conflito chega ao clímax com o pecado. E aí vem a resolução, as condenações de Deus, mas uma condenação, a condenação da serpente, a condenação central, traz esperança. Então, a gente tem um enredo e também uma mudança de argumento em relação ao anterior, quer dizer, uma história nova. Então, que é aquilo que o Cássio Murilo chama de mudança de argumento. Ok? Então, você trouxe aí, Hudson, dois indícios. Ok? Que mais? O padrão quiástico, pastor. Padrão quiástico. Quem falou? Rogério. Rogério, isso, Rogério, claro. Um padrão retórico que você enxerga na construção dessa narrativa, que começa no versículo 1, tá? Padrão retórico quiástico, sim. Que mais? Reverendo, um final ali do capítulo 2 com um sumáriozinho, né? Isso, quem falou? Erasmo. Erasmo, perfeito, Erasmo. Você tem no final do capítulo 2 um resumo que o narrador apresenta. Por isso deixa o homem, pai e mãe, tal. É chamado de sumário final pelo Cássio Murilo, ok? Então você tem um final de perícope logo anterior, consequentemente você tem um início de perícope logo depois. Tá certo? Muito bem, ótimo. Ouviram e aprenderam bem a aula. Que mais? Pastor, eu vi o senhor rolando o texto, tinha um summer aí, será que isso aí é a indicação que o senhor tinha dito na aula ou não? Deixa eu ver, eu vou ter que tirar a anotação aqui para eu conseguir rolar. Então, não tem antes. Por isso que eu digo, nem sempre a gente concorda com os maçoretas. Aqui, o indício mais fraco é o indício dos maçoretas. Por isso que eu falei, olha, não é necessário concordar com eles. Uhum. Tá bom? Ele usa talvez no padrão retórico, então. Então,
eu muitas vezes discordo. E os editores da Bíblia Hebraica Stuttgartense também discordaram aqui. Na narrativa, se os editores da Bíblia Stuttgartense tivessem concordado, eles fariam de uma forma de começar até o capítulo 3 aqui. Os maçoretas estão dizendo que o capítulo 2 e o 3 têm que ser lidos juntos. E se os editores concordassem, eles botariam o começo do capítulo 3 aqui na sequência. Tá? Então, os editores separam. Reverendo, acho que Os maçoretas não. Oi? no final dessa película tem o summit, né? Tem, mas tem no meio também. Ah, legal. Tem no meio, quer ver? Os maçoretas querem que você leia o capítulo 2 e o 3 até o versículo de número... eu tinha visto um summerzinho aqui. Ué, aqui, até o 15. Ok? Então, para os maçoretas, você tem que fazer uma pausa no versículo 15, o Samer. O que é totalmente indevido. Totalmente indevido. Tá bom? Professor, o início, segundo esses sinais maçoréticos, se daria onde? Porque o 15 é o final. O início seria onde? Espera aí que nós vamos lá. Só um segundo. Deixa eu tirar, só apagar aqui a marcação, que você rola a tela, a marcação fica... Então, vamos lá. Aumentar o texto só tem esse problema. Para rolar é mais complicado, tá? Me perdoem aí. Eu acho que é praticamente o capítulo 2. O 2:4, reverendo? Eu acho. Que eu me lembre. Deixa eu ver se não há nenhum outro Summer ou P. O pastor, 2:4. se tratando de narrativa, não faria sentido nessa divisão dos maçoretas, porque se trata de uma criação, ele está tratando algo perfeito, então tem uma quebra dessa narrativa. Pensando, ou tentando entrar na mente do maçoreta para expor dessa forma, não que o 15 seja compreensível, eu não entendi mesmo. Mas Não, ele expõe a narrativa eu perfeita. até aceitaria se ele fosse até o final da narrativa. Sim. Entendeu? Uhum. Ok. É uma opinião de que eu não posso pregar o 3 separado do 2, nem o 2 separado do 3. Até mesmo que quando a gente vai pregar o 3, a gente precisa falar que tudo era perfeito, então aí cai em desordem. Sim. Aí faz sentido a sinalização da divisão do texto dos maçoréticos, mas quando ele para no 15 do capítulo 3, eu não compreendi. É. Agora, tem tantos e abundantes indícios de que, em termos de perícope de pregação, eu posso pregar o 3, não preciso pregar junto com o 2, embora, lembrando, eu tenho que contextualizar com o 2, claro, na hora de pregar. Eu não fiz aqui um sermão, por isso eu não fiz a contextualização com o 2. Tá certo? Eu só fiz uma breve, e tem que ser breve, porque é o tempo que temos, devocional, então eu não fiz isso. Mas, estamos aí. Temos poucos minutos, vamos tentar acabar aqui. Vamos para o final, então, da nossa narrativa. Vamos diferenciá-lo, então, do que vem depois.
Então, vai ser no versículo 19, ok? Os maçoretas não dividem aí. Eles creem que pode-se considerar o 20 e 21. Eu também acho que, possivelmente, se possa considerar o 20 e 21 ainda como parte da narrativa, ok? Porque é uma consequência da narrativa. Muitos quebram no versículo 19, mas eu creio que talvez o 20 e o 21 possam também ser considerados. Os maçoretas, como vocês já estão vendo aqui, fazem uma quebra, e uma quebra grande. O P indica uma quebra mais acentuada do que o Samer. O Samer é uma quebra menor de narrativa, segundo a opinião dos maçoretas, do que o P. O P indica uma quebra um pouco mais acentuada na narrativa entre o versículo 21 e o versículo 22, tá bom? Então, primeiro indício claro do final, se a gente considerar o 21, eu acho que pode se considerar, porque o fato de o homem ter dado o nome de Eva, sua esposa, é o cumprimento do que Deus disse que o marido dominaria a mulher. Antes eles eram Ish e Ishá. Designativo apenas da sua diferença e semelhança ao mesmo tempo, né? Diferença e semelhança. Eram dois representantes da mesma espécie, só isso. Agora, ele passa a ser alguém que tem poder, domínio para dar nome. E lembra, segundo o costume, segundo a cultura daquela época, quem dava nome dominava. Então, os versículos 20 e 21 são, de fato, ok? Ainda parte, já a aplicação da consequência, tá? Bom, professor, deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinho. O 21, quando Deus traz roupas de pele de animais para Adão e sua mulher, como o senhor interpreta? Eu entendo que é uma graça superabundante, né? Cobre de vergonha aquilo que eles tentaram cobrir com as folhas. Mas dentro do contexto, porque na sequência, depois de Adão ter dado nome à sua mulher? Tem algo ligado? Nunca pensei nisso. Uma questão interessante, porque eu creio que na Bíblia nada existe por acaso. Nem a ordem que as coisas aparecem está por acaso. Eu creio firmemente que tudo está encadeado nas Escrituras com uma ordem que também comunica. Nunca pensei nesse aspecto específico. Professor, com relação ainda aos sinais maçoréticos, não seria a ideia deles, porque iniciou a perícope com um novo personagem, a serpente entrando e causando o conflito. E aí Deus resolve esse conflito até o 15, né? E a partir daí, então, aí os maçoretas faz aquela pausa com o Samer. Aí depois ele vai tratar com a mulher e com o homem, não é isso? Sim, mas quebra o padrão retórico, né? Quebra o padrão retórico claro, quiástico, na minha opinião. Aí até o 21 ele trata com o homem e com a mulher, né? Aí tratou o problema do homem e da mulher agora, né? Aí a partir do 22, como eles colocam o P no final do 20, aí Deus não está mais tratando nem com a serpente, nem com o homem e a mulher. Agora a fala dele parece direciona-se ao seu conselho, né? Então disse o Senhor Deus, né? Então já não é mais.
Não seria esse o caso? Do entendimento dos Talvez maçoretas? o entendimento deles, eu posso Isso. concordar, como eu disse, o entendimento de perícope de qualquer pessoa, seja dos maçoretas, seja dos editores da Bíblia Hebraica Stuttgartense, seja dos comentaristas, seja das traduções que fazem as suas separações de perícope, e eu posso citá-las como são argumentos bibliográficos, ok? Eu posso citá-las, traduções, comentários, posso e devo citá-los, principalmente comentários. Uma das grandes reclamações que a gente recebe dos presbitérios, quando os nossos alunos entregam as exegeses, é a pequena citação de comentários. Eu creio que isso se explica pela nossa ojeriza a usar comentários em língua estrangeira, nossa rejeição de usar comentários em língua estrangeira. Como nós temos muito poucos bons comentários exegéticos em português, e boa parte deles católico, o que acontece? Você fica com medo de citar muitos comentários, já que se você citar muitos católicos, o seu presbitério pode... Mas nós temos abundância de comentários em inglês, gente, desculpa. Nós não podemos evitar. E isso causa, em alguns presbitérios chatos, reprovação de exegese. Tem presbitérios que são tranquilos e de boa, e não pegam muito no pé, mas há presbitérios em que isso causa a reprovação da exegese. Por favor, se vira no inglês, mas cite comentários. Se o seu presbitério não gosta de comentários católicos, não cite, cite em inglês. É interessante que até algumas obras ditas liberais, quando citadas em inglês, passam. Parece que a língua redime o comentarista. Então, eu vi um presbitério lá que não aceitou a citação de História de Israel de John Bright em português, mas aceitou a citação de History of Israel em inglês de John Bright. É mais chique, né? Não aceitou, era um exegese de Salmos que o aluno apresentou e tal. Não aceitou a citação do Weiser, Arthur Weiser, pela Paulus, aqui em português. Mas aceitou Arthur Weiser, que é uma editora presbiteriana até nos Estados Unidos que edita o Weiser. Aceitou em inglês a citação do Weiser, que não tinha nada, a citação não tinha nada de liberal, nada, só esclarecia o texto mesmo. Então, é algo que a gente não pode evitar. Citar comentários, e comentários em língua inglesa, não dá para evitar, gente. Você corre o risco de ter a sua exegese reprovada ao não fazê-lo, ao citar apenas 2 ou 3 comentários em toda uma exegese. Tá bom? Então, tem que citar os comentários, desde a delimitação do texto. O Bosman, meu professor de exegese, ele dizia que toda exegese ela é feita ainda de vez em quando, se abrir a câmera, eles caem da ligação, infelizmente. É porque está todo mundo usando aqui em casa, né? Eu, a esposa, trabalhamos de manhã, a minha esposa trabalha fora à tarde, mas de manhã ela trabalha online, os 2 meninos tendo aula online e eu, no dia da aula, estou dando aula online, então acaba ficando eu botei um roteador só para mim, já que eu tenho que transmitir na aula online, eu preciso, então eu dividia o tanto da internet, fui aconselhado que estava caindo demais, estava dando muito problema, aconselhado por um cara aí, e aí resolveu mesmo. Então pus um roteador aqui, está do lado do meu notebook, aí ele dividiu o tanto de internet que eu tenho, coitados deles, né? A metade fica para eles, a outra metade fica para mim. Então, eles sofrem com isso. Acontece isso mesmo, Sr. Josemar. Mas vamos lá. Deixa eu concluir
E eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu apresentar a minha exegese, eu mando para vocês a parte de delimitação da perícope para vocês lerem, tá bom? Pode ser? Para não gastar muito tempo, senão ficar muito tempo. E daqui a pouco eu vou mandar já as páginas, eu vou dar aula, engatar já, mas vai dar um tempinho entre uma aula, eu já mando para vocês as páginas que vocês deverão ler como leitura obrigatória e também uma leitura complementar para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tá bom? Essa leitura vai ser um pouquinho maior, porém, esse próximo capítulo vão ser 2 aulas gravadas, tá bom? Vai se dar em 2 aulas gravadas, e aí a gente vai em 2 semanas, trabalhar em 2 semanas esse capítulo, tudo bem? Então, é uma quantidade maior para esse capítulo de texto, mas vocês terão 2 aulas para irem lendo esse texto todo, 2 semanas, ok? E a aula gravada da semana que vem, eu postarei até hoje à noite. Acho que não deu muito certo, pelo menos no segundo ano, não deu muito certo. Alguns, no final de semana não dá para ler, não dá para assistir a aula e tal, durante a semana dá. Então, eu já postei ontem a deles, e a de vocês eu posto hoje, tá bom? A aula gravada, eu gravarei à tarde, logo depois do almoço, e até à noite, eu vou gravar e sair meio correndo, eu demoro um pouco para fazer as coisas na internet, tá? Mas aí até à noite eu posto para vocês. Tudo bem? Tá bom. Então, deixa eu terminar só o pensamento em Gênesis capítulo 3, tá bom? E a gente já encerra rapidinho. Ok. Então, eu comecei a responder ao Guilherme lá a questão da sequência de assuntos. Primeiro, Adão dá à mulher Eva. Sabe o que eu creio que é a sequência, Guilherme? Enquanto eu estava voltando aqui e tal, até voltar, eu estive pensando na sua pergunta. Sabe o que eu acho que é a sua sequência, Guilherme? É o seguinte, o 21 é a aplicação da condenação, o 20, e o 21 é já uma expressão de graça de Deus ao homem caído. Ou seja, embora haja condenação, a graça se faz presente. Eu creio que seria essa a interpretação, Guilherme. Mais uma vez, o senhor agindo de forma graciosa em 2 versículos bíblicos. Muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso, mas para mim faz todo sentido. Muito bom. Obrigado, viu, pastor? Nada. Então, a condenação está aplicada. O homem assumiu o domínio sobre a mulher. Machismo. Mas a graça nunca deixa de estar presente. E mesmo em meio à condenação, a graça brota. Deus cuida do homem. Ele está lá com as folhinhas. Não. Vamos fazer um negócio melhor. Vamos fazer uma roupa adequada. Professor. Pois não. O senhor entende essas falas de Deus, tanto para a serpente, quanto para a mulher, quanto para o homem, como uma condenação ou como uma constatação do que iria acontecer? Qual a diferença que eu quero dizer com isso? Né? Porque o senhor falou assim, o homem dominou sobre a mulher e isso é machismo. E aí a minha pergunta se isso for uma condenação de Deus, então pode parecer que Deus está falando assim, não, a condenação para a mulher é que o homem seja machista, e não que de fato deva ser interpretado assim, mas pode ser interpretado como se Deus quisesse que fosse assim, entendeu? Ou é uma interpretação, como eu falei, do que Deus só está falando o que vai acontecer. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Sim.
Eu tenho problemas com essa ideia de que Deus apenas está falando o que vai acontecer. Apenas. Eu creio que há uma parte disso, ou seja, como consequência do pecado, o homem assumiria o comando sobre sua mulher. Eu acho que, em um certo sentido, isso é verdade. Ou seja, o machismo é pecado. É consequência do pecado. Porém, o texto eu creio que o texto deixa, e a forma calvinista como interpreta o texto, eu não consigo tirar minhas lentes calvinistas, eu não consigo tirar minhas lentes calvinistas de um Deus soberano que conduz, que determina, que... Eu não consigo, gente. Eu quero dizer para vocês que eu uso óculos de leitura, sim, leitura bíblica. Meu óculos de leitura bíblica é calvinista. Ok? Isso, o meu pressuposto fica claro. Acho que eu sempre deixei claro isso para vocês, né? Mas deixando claro mais uma vez isso. Então, num certo sentido, Mateus, eu creio que há sim a determinação de Deus. Agora, nós precisamos tomar cuidado para que nós não interpretemos mal e então sancionemos com isso o machismo. Há as duas coisas, Mateus. É uma consequência natural do pecado, ou seja, é pecado. E há uma determinação, uma condenação. Assim como o homem é condenado a agora não mais ter um trabalho prazeroso, mas ter um trabalho que vai dar para ele canseira, suor, lágrimas. Ok? O trabalho conforme criado por Deus não era para ser assim. Pois não? Eu entendi, eu só quero pôr um pouquinho mais de lenha aí no fogo. Claro. E quando o senhor comentou, né, que Adão, ele dá nome a Eva, e esse é uma maneira de mostrar que ele agora domina sobre ela, né? Mas o que eu queria pôr é que talvez o domínio não seja em si um problema. Por quê? Porque Deus, ele domina sobre nós, ele dá novo nome a Abraão, ele dá novo nome a outros, né? E talvez... Jacó e etc, e vários outros, né? Mas assim, como que a gente entende essa distinção? Porque a princípio, aparentemente, esse domínio seria um domínio pecaminoso. Ele é um domínio pecaminoso só porque o ser humano se tornou pecador, ou na palavra já existe uma conotação negativa desse domínio? É porque o domínio, e eu aqui não estou falando de liderança, estou falando de domínio. Ok? Aqui a questão não é de liderança, mas de domínio. De tratar a mulher como um ser inferior. Porque nós somos inferiores a Deus. Ok? Você é igual a Deus? Não, eu não sou. Agora, entre homem e mulher na criação, eles são inferior, um é inferior ao outro? Não. Lembra da mesma estatura? Essa é uma figura, é uma linguagem figurada para dizer no mesmo status de dignidade. Agora, a partir do pecado, não há mais o mesmo status de dignidade. O homem tem um status de dignidade superior à mulher. E, de novo, não estou falando de liderança, nem indo contra o que a Bíblia ensina sobre liderança masculina. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu estou falando de status de dignidade. Estou falando de considerar um ou outro inferior, o que na criação não existia. Ambos olhavam, aquele da mesma estatura, olhavam olho a olho. Uma linguagem figurada para dizer que tinha o mesmo status de dignidade. Entendeu, Mateus?
Entendi sim, pastor. Ficou bem claro agora. Obrigado. Pastor, Pois não? Eduardo aqui. Fala, Eduardo. Essa ideia também do domínio ser pecaminoso, nesse sentido, dá para a gente entender também por conta desse domínio estar inserido nesse contexto de sentenças aí, Deus está dando sentença à serpente, à mulher e ao homem. E por conta disso a gente poderia entender também que esse domínio é ruim? Sim, com certeza, Eduardo. Ou seja, não era o propósito inicial de Deus. De novo, eu creio em liderança masculina, mas eu não creio em domínio masculino sobre a mulher. Ok? Domínio masculino sobre a mulher é pecaminoso. Isso está bem claro. Senão vão... Eu tenho medo hoje de falar certas coisas em aula, porque já aconteceu. O pastor Romualdo disse que mulher e homem igual, não tem liderança masculina, coisa nenhuma. Eu não estou falando nada disso. Estou falando que o domínio do homem sobre a mulher, fazer da mulher quase que uma serva, que foi o que aconteceu em todo o período do Antigo Testamento. Quem vai trazer dignidade de novo à mulher? Jesus. A redenção é o começo dos novos céus e nova terra que vão se concretizar lá no final. É o começo da nova criação. É assim que Paulo enxerga. E, portanto, da restauração de todas as coisas. Ele trabalha muito isso em Romanos. A restauração da própria natureza. E, por isso, se você perceber, quando Paulo vai tratar sobre casamento em Efésios, embora, óbvio, fazendo figurativamente com Cristo e a igreja, quando ele vai tratar de casamento, em Efésios capítulo 5, ele não cita o texto da queda. O que é que ele cita? Criação. E mais, ele estabelece serviço mútuo, em que a mulher serve o homem dando-lhe a liderança, e o homem serve a mulher dando-lhe o amor sacrificial. Percebe como, em termos de status, dignidade, eles estão iguais novamente, ambos servos um do outro, não mais a mulher servindo o homem só, mas a mulher servindo o homem e o homem servindo a mulher? É a restauração. Portanto, sancionar o machismo em nossas igrejas é não reconhecer a obra redentiva de Cristo e o papel que isso tem na família, nas relações entre marido e esposa. Bom, fugimos, fomos para a teologia, né? Desculpe, mas eu não gosto de deixar perguntas sem respostas. E acabei resvalando para a teologia, não era minha teologia bíblica, no caso, claro, mas não era o meu intuito. Vamos lá. A delimitação do 21 para o 22 é mais complicada. Os maçoretas defendem, os editores da Bíblia Hebraica Stuttgartensia no papel parecem defender, os comentaristas defendem, mas não há grandes argumentos, a não ser a introdução de personagens que nós não sabemos, são obscuros. Quem são esses nós? Ok? Eu não vou entrar em teologia, tem tratados e mais tratados teológicos sobre esse nós aí, tá bom? Desde aqueles que defendem que já é a Trindade, até aqueles que defendem o conselho de Deus com os seres celestiais e seus anjos, e até aqueles que defendem o conselho dos deuses, em que Deus seria o Deus principal de um panteão de diversos deuses,
o que muitos histórico-críticos e liberais gostam. Tá bom? Então, você tem inúmeros tratados teológicos para responder quem seriam esses nós. Mas, enfim, esses nós, seja agora a introdução de mais 2 pessoas da Trindade na história, seja a introdução dos anjos, os seres celestiais que formariam um conselho de Deus na história, seja, como os liberais gostam, o conselho dos deuses, em que todos aqueles deuses, Baal, etc., estariam na presença do Senhor. Esse conselho está presente aí, e é um novo personagem. Então, esse é o grande argumento que temos para isso. Tá bom? Mas não há grandes argumentos, além da delimitação massorética, de que aparentemente os editores da Bíblia Hebraica Stuttgartense até concordam, e não há grandes argumentos, a não ser esse grande argumento literário. Tá bom? No personagem. Bom, dúvidas sobre a aplicação teórica do que foi ensinado para um texto bíblico? Ficou claro como a gente aplica? Eu acredito que é mais uma questão de treinar agora, né? Encontrar tudo isso, né? Claro. Esse é um treinamento que eu faço todo domingo na pregação, filho. Todo domingo, na hora de escolher a perícope de pregação, eu dou uma olhada nisso. Primeira coisa que eu faço quando eu vou a um texto é dar uma olhada nisso. Tá bom? Então, esse é um treinamento que você tem que acostumar-se a fazer em qualquer texto que você vai pregar. Por quê? Para você não cortar da perícope. Ainda que você não leia todo o texto, nem sempre eu dou conta de ler uma perícope longa. Vamos supor que aceitássemos a proposta dos maçoretas e lêssemos desde o início do capítulo 2. Você vai chegar no sermão, pregação, e vai ler desde o capítulo 2, primeiro você vai gastar 10 minutos do seu sermão somente na leitura. Segundo, que ao ver um texto desse, você já perdeu boa parte das pessoas. Eu não vou ouvir ela, vai ser longo esse negócio. Eu não. Então, eu aconselho a fazer recortes para a leitura. Eu aconselho que você nunca leia como introdução do seu sermão mais de 20 minutos, mais de 20 versículos, perdão. Eu aconselho. Tá bom? Recorta a perícope. Tem diversas formas. Esses dias o Cleverson me perguntou, ele ia pregar uma longa perícope, e ele me perguntou, eu dei uma ideia de recorte, depois ele, pastor, funcionou do jeito que o senhor falou mesmo. Eu dei a ideia dele contar o problema e parar no clímax do conflito, do problema, a leitura, e deixar em suspenso, e começar então pregando, né, começar com o problema, como a gente sempre faz, né, prega primeiro o problema e tal, a hora que vem a graça de Deus, as pessoas estão em suspense, olha, agora vamos para a graça e tal. Ele disse, funcionou muito bem. Então, faça um recorte, mas você não pode deixar de pregar a perícope como um todo, a não ser que você faça uma série de sermões. Eu vou fazer uma série de sermões numa perícope, 2 sermões ou 3 sermões numa perícope só. Então, você pode fracionar a perícope, desde que você faça sempre estabelecendo a relação entre todas as partes em cada sermão. Tá certo? Mas tem que olhar. Então, é o que eu treino todo domingo. E eu aconselho você a treinar todo domingo, delimitação de perícope. Cada vez que você vai preparar o seu sermão, você precisa fazer isso. Isso é uma coisa indispensável. Essa é uma das coisas da exegese acadêmica, científica, que também é usada na exegese pastoral para a pregação. Ok? Então, tem que treinar. Concordo com você, Luiz. Mas treine. Todo domingo. Primeira coisa, você vai pregar domingo que vem? Foi escalado para pregar na sua igreja domingo que vem? Eu vou, então, preparar essa semana um sermão? Qual a perícope?
Onde começa, onde termina? Aí eu digo assim, porque a gente cria, eu vou dizer, a gente não, né? Mas talvez eu tenha criado um mau hábito de delimitar a perícope de acordo com a letra maiúscula em negrito, né, na Bíblia, e a gente acha que ali tá certo também, né? Não que esteja totalmente errado, né, mas... É uma proposta que você pode concordar ou não. É uma proposta de delimitação. Agora, eu não concordo muitas vezes. Por exemplo, se eu vou pregar Isaías 9, na época de Natal, muitas vezes eu prego, eu começo a minha perícope no 8:19. E é até claro, porque tem um contraste, um vado disjuntivo estabelecendo contraste logo no início. Contraste com o quê? Tá certo? Então, eu não sigo nem a delimitação de capítulo ali. Tá certo? Nem a delimitação de capítulo eu sigo ali. O clássico Efésios 5, né, que o senhor disse, se a gente for pegar a delimitação, vai sair cada bagunça. Sim. Você tem 3 ou 4 propostas diferentes de delimitação ali. Daqui. Sim. Até a divisão do João Ferreira de Almeida é prejudicial. Sim. Então, é algo que você tem que fazer. É algo que você tem que fazer. E no caso de Efésios 5, eu tenho que fazer até crítica textual na exegese pastoral. Porque tem uma crítica textual bem difícil ali, bola dividida mesmo, e que muda completamente a interpretação do texto. Então, ali até crítica textual eu fiz, né, eu já fiz a minha definição quando eu preguei a primeira vez, já batalhei em cima disso, e agora eu sigo essa minha definição de crítica textual. Tá certo? Bom, é isso, gente. Vamos combinar uma coisa só para encerrarmos. Ainda hoje, os grupos entram em contato comigo via Telegram, tá? Informando o texto e a gente vai conversando. Pode ser em particular? Pode. Se você quiser mandar um WhatsApp ou um Telegram, você escolhe o meio para falar comigo. Pessoalmente, fique à vontade, tá bom? Eu nunca me furtei, mas eu preciso conversar com os grupos, preciso que vocês escolham um texto para começar a aplicar já a delimitação da perícope a esse texto, tá bom? E para eu já lhe dar alguma orientação, de eu falar, olha, você está entrando numa roubada com esse texto aí, vai te dar problema aqui, aqui, ali, eu aconselho você a mudar. Tem gente que escolhe 30 versículos para fazer uma exegese, você não vai dar conta. Para traduzir tudo isso, meu amigo, delimitar orações disso tudo, quer dizer, vai ser um caos para você. Não vai dar tempo. Tá? Então, a gente conversa e eu vou te apresentando essas questões. Eu quero fazer. Faça. Eu nunca proibi ninguém de fazer. Eu só aviso que você vai ter problemas, alguns problemas, nesse texto. Tá bom? Mas eu preciso que ainda hoje, no máximo amanhã, hoje eu vou poder prestar atenção nisso só à noite. Hoje à tarde eu vou gravar aulas e fazer visitas, então somente hoje à noite é que eu vou gastar tempo, né, poder despender um tempo para conversar com os grupos, tá bom? Mas você manda mensagem, a gente vai conversando, eu vou respondendo hoje à noite as mensagens, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Bom dia. Valeu, professor. Obrigado. Até mais. Até, tchau.